Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje, a pedido de um seguidor aqui do canal, eu resolvi fazer um vídeo como se fosse ali um dicionário, né? E aí eu resolvi intitular ele aqui dos principais termos utilizados nos fundos imobiliários, para poder facilitar e meio que ser um norte ali, né? Um vídeo para que você sempre que tiver alguma dúvida você possa consultar. Claro, eu não vou conseguir aqui abordar todos os termos utilizados, mas eu elenquei aqui os principais e se porventura tiver ficado algum termo faltando aqui, que você tenha dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, pode perguntar, que certamente eu irei responder. Mas antes da gente começar a ver esses termos, aqueles nossos 3 avisos de praxe aqui do canal. Foi criado um grupo VIP pelo WhatsApp. Se você tiver interesse em participar, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros ali possuem, apenas R$ 15 por mês. Você não tem obrigação de ficar 6 meses, um ano, você entra quando quiser, sai também quando quiser, não tem nenhuma multa, nenhuma obrigação de ficar um período mínimo ali. Tenho certeza que pode agregar muito valor para a sua vida de investidor. Se você tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Segundo aviso, se você quiser que eu analise sua carteira ou então você quer montar uma carteira de investimentos, entre em contato também comigo pelo WhatsApp. Eu sou consultor de investimento CVM, então posso fazer recomendações de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e também o seu objetivo ali com os investimentos. Posso fazer recomendações de ações, fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, renda fixa. Se você tiver interesse, entre em contato comigo também. Terceiro aviso: não deixe de clicar no link aqui embaixo da Hotmart para você ser direcionado para a página de venda do meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira, um livro que eu escrevi com uma linguagem extremamente facilitada. Tenho certeza que pode agregar muito valor também na sua vida ali de investidor, quer seja você investidor iniciante ou se você já tem mais experiência. Eu escrevi esse livro com o objetivo de poder democratizar ali o mundo dos investimentos para todos que têm interesse em investir com foco na geração de renda passiva. Feitos os avisos, vamos então para o vídeo de hoje. Iniciando então, vamos definir, vamos diferenciar o que seria um fundo de tijolo de um fundo de papel. Na verdade, fundo de tijolo é um fundo de equity, é um fundo que ele vai investir diretamente em um determinado imóvel. Então, por exemplo, ele vai comprar uma participação ou a totalidade de um shopping, ele vai comprar uma participação em um galpão logístico ou vai construir um galpão logístico, ele vai comprar uma laje corporativa ou um prédio inteiro ou uma participação nesse prédio. Então ele vai investir no ativo já construído e ele vai receber aluguéis desses ativos. Então, fundo de tijolo seria isso daí. Já o que seria o fundo de papel? O fundo de papel também, o nome certo dele, seria fundo de recebível imobiliário, é um fundo que vai investir em dívidas atreladas ao setor imobiliário. Então ele vai investir em títulos de renda fixa, em títulos de crédito privado, que são títulos ali de renda fixa do segmento imobiliário, como por exemplo, certificados de recebíveis imobiliários, conhecidos como CRI, LCI, Então esses daí são exemplos de ativos em que o fundo de papel ali ele vai investir. E aí o que seriam esses certificados de recebíveis imobiliários que a gente vê isso daí com muita frequência em relatórios gerenciais ali de fundos? Mais para frente eu tinha até separado um tópico para falar sobre eles, mas eu aproveito e já falo aqui, já que a gente já está falando sobre fundo de papel. Quando você, por exemplo, compra um apartamento, compra um imóvel financiado, e você financia ele diretamente com a construtora, por exemplo, não pode ficar aguardando 10, 15, 30 anos para receber todo aquele valor que foi financiado. Então ela pega ali aqueles contratos de financiamento do comprador A, do comprador B, do comprador C, do comprador D. Então ela pega diversos contratos de financiamento e leva até uma empresa que é chamada de securitizadora. Essa securitizadora ela vai pegar esses contratos de financiamento, vai transformar esses contratos de financiamento em certificados de recebíveis imobiliários. Então, nesse exemplo aqui, vamos imaginar que a construtora vendeu 5 apartamentos que custava ali 200 mil cada um, totalizando ali a venda de R$1 milhão. Quando ela chega para a securitizadora vira para ela e fala assim: tá, tudo bem, eu vou fazer aqui a securitização desses financiamentos aqui para você, vou transformar em certificados de recebíveis imobiliários, só que para isso aqui eu vou pagar para você, sei lá, 800 mil,
850 mil, sei lá, vai pagar um valor abaixo do que aquele ali que realmente ela vai receber, porque, enfim, ela precisa também ter um lucro com essa operação. Então ela pega esse valor, esses 800 mil, por exemplo, entrega para a construtora vai tocar ali o negócio dela, né, vai usar esse dinheiro para poder terminar ali aquele imóvel, terminar de construir ali o prédio, ou para comprar um outro terreno, enfim, a construtora vai utilizar da melhor forma ali que lhe convém. E agora a securitizadora que vai ficar ali com essas dívidas, né, na mão. E aí o que essa securitizadora faz? Ela pega esses ativos, né, ela pega ali esses certificados de recebíveis imobiliários e vai oferecer no mercado. Então ela vai oferecer para um fundo imobiliário, ela vai oferecer para investidores, tem pessoas que gostam de investir de forma avulsa, né, comprando ali diretamente esses títulos de renda fixa. Então é dessa forma que a securitizadora vai passar, né, aquele financiamento imobiliário que foi transformado no certificado para os fundos imobiliários, para um investidor ali, pessoa física, enfim, para quem quer investir nesse tipo de ativo. Já qual seria a diferença de contrato atípico para contrato típico? Contrato típico é aquele regido pelas normas estabelecidas ali no Código Civil. Tá? Então, é o contrato de locação ali realizado ali entre as partes, aquele contrato ali convencional. Já o contrato atípico, ele tem duas principais características. Primeira, ele possui uma multa rescisória extremamente pesada, né, para o locatário que rescinde esse contrato antes do término dele ali, e é extremamente benéfico ali para o fundo, né? Então vamos imaginar que foi feito um contrato de locação atípico, na modalidade atípica, por 10 anos, e vamos imaginar que uma empresa ali, depois de 3 anos ocupando ali aquele imóvel, ela resolve rescindir o contrato, ou seja, faltando 7 anos para o contrato terminar. Essa empresa que está rescindindo o contrato, o locatário ali, a empresa locatária que está rescindindo o contrato, ela vai ter obrigação de pagar 7 anos daquele aluguel. Então, um valor equivalente a 7 anos ali daquele aluguel que ela teria que ficar pagando. Então, é uma garantia muito grande que o proprietário, né, que o fundo imobiliário possui. Uma outra diferença aqui que os contratos atípicos têm é que não ocorre a revisional como ocorre nos contratos típicos. Então, a todo período ali que o contrato atípico está vigente, não haverá ali revisional, ele vai ser reajustado por meio ali de um indexador, ou IPCA, ou IGPM, aí vai depender ali do acordo ali que foi realizado entre as partes. E o contrato atípico, ele é realizado numa modalidade de construção chamado Build to Suit. O que seria esse Build to Suit? O Build to Suit é quando, por exemplo, chega uma determinada empresa para um fundo imobiliário, para a gestora ali do fundo imobiliário, e fala assim: olha, eu gostaria que vocês construíssem ali um galpão com tais características. Eu quero que ele tenha o pé direito com tanta altura, eu quero que as docas sejam assim, eu quero que ele seja refrigerado, eu quero que ele seja seco, enfim. A empresa vai passar ali as características que ela quer que aquele galpão ali seja construído, o fundo imobiliário vai construir aquele imóvel de acordo com aquelas necessidades da empresa, e quando aquele galpão estiver pronto, ele vai alugar aquele galpão ali para aquela empresa. E aí, nessa modalidade, né, que seria a modalidade Build to Suit, ou seja, ele foi construído justamente para ser alugado, né, para aquela empresa, porque ele tem ali as características, as necessidades que aquela empresa ali exigiu, é realizado um contrato atípico, até para ter uma certa garantia também para o fundo imobiliário, porque senão o fundo imobiliário iria gastar um valor muito grande para deixar aquele imóvel, né, para deixar aquele galpão ali de acordo ali com os requisitos daquela empresa que iria alugar, e vamos imaginar que ela rescinde o contrato 2 anos depois. O prejuízo que esse fundo imobiliário iria ter, até porque também existem, né, galpões que são construídos sob medida para determinados tipos de empresa. Então tem empresas que trabalham, por exemplo, precisam de galpões ali frigoríficos, galpões ali refrigerados, galpões com uma certa estrutura que muitas vezes não é fácil de você encontrar um outro locatário para poder alugar um galpão com aquelas mesmas características. Dividend yield seria ali a soma de todos os proventos pagos nos últimos 12 meses, e a gente divide esse valor pela cotação atual
daquele fundo imobiliário no mercado, por conta ele está sendo negociado no mercado secundário, na bolsa de valores. Tá? A gente pode fazer uma projeção também, e aí no caso seria um dividend yield projetado, né? Que seria, por exemplo, eu estimo quanto é que vai ser esse meu dividend yield pelos próximos 12 meses, e aí baseado nisso eu divido ali pela cotação também atual do mercado, e aí eu consigo ter ali o dividend yield. Para vocês poderem entender melhor, eu vou abrir minha calculadora aqui para a gente poder fazer um exemplo. Vamos imaginar que um ativo ele pagou R$10, tá? Num período ali de 12 meses, nos últimos 12 meses. E vamos imaginar que ele está sendo negociado hoje em dia por R$80. Então, vou pegar esses R$10, que foi a soma dos últimos 12 meses de proventos, né, que foram pagos, e vou dividir por 80. Então, nesse caso aqui, eu tenho que multiplicar também por 100. O meu dividend yield desse ativo, desse fundo imobiliário, seria de 12,5%. Tá? Um outro exemplo para a gente poder aqui massificar isso bem aqui para vocês. Vamos imaginar que eu tenha um ativo que ele pagou R$8 nos últimos 12 meses. E ele está sendo negociado por um valor de R$90, por exemplo, né, no mercado secundário. Então eu vou dividir um pelo outro e aqui eu vou ter um dividend yield de 8,89%. Tá? Depois nós temos ali a duration. O que seria a duration? A duration é o tempo que um investidor vai demorar para ter o dinheiro que ele investiu, aquele capital que ele investiu, acrescido da rentabilidade, acrescido dos juros daquele investimento. Então vai ser o tempo que ele vai demorar para receber o principal, ou seja, aquilo que ele investiu, mais aquela rentabilidade ali esperada com aquele investimento. E aí quando nós temos ali títulos, né, como por exemplo o Tesouro Direto ali, que paga cupons semestrais, ou debêntures que pagam ali cupons semestrais, a duration ela é diferente do vencimento. Então se eu não tenho esse pagamento semestral desses meus títulos, a duration sempre vai ter o mesmo período do vencimento. Quando eu tenho esse pagamento antecipado, né, desses cupons semestrais, então a cada 6 meses eu recebo ali um valor X de uma debênture. A cada 6 meses eu recebo um valor X do meu Tesouro Direto. Então a duration, nesse caso, ela vai ser menor do que o vencimento ali do meu título. O que seria o spread? Né? O spread ou sobretaxa é o prêmio que eu tenho sobre um ativo. Então vamos imaginar aqui que eu tenha um título, um tesouro direto ali, um IPCA+, que está pagando IPCA mais 5, dando um exemplo. Tá? Se eu tenho uma debênture, por exemplo, pagando IPCA mais 8, qual é o spread dessa minha debênture? É de 3%, porque eu vou pegar os 8% dessa debênture e vou diminuir dos 5% ali do Tesouro Direto. Então, o spread seria essa diferença de uma taxa para a outra. Tá? O LTV, o que seria o Loan to Value? Isso daqui é uma métrica utilizada muito em fundos ali de papel. Eu vou pegar o valor da dívida e vou diminuir pelo valor de um bem que foi dado ali em garantia. Vou dar um exemplo para vocês aqui com a calculadora para poder ficar mais fácil para vocês poderem entender. Vamos imaginar que eu tenha uma dívida de R$100 e eu entrego um imóvel de garantia no valor de R$200. Então vou pegar esses R$100 da minha dívida e vou dividir por R$200, que é o valor da garantia. O meu LTV vai ser de 50%, porque aqui eu tenho que multiplicar por 100, então fica 50%. Tá? Quanto maior for o valor desse meu bem, menor vai ser o meu LTV. Então aqui, quanto menor for o LTV, mais segurança eu tenho nessa operação. Nesse mesmo exemplo, para vocês poderem entender. Vamos imaginar agora que nessa mesma dívida de 100, eu tenho um imóvel ali que é dado em garantia que vale R$500. Se eu divido um pelo outro, eu tenho agora um LTV de 20%. Então, de novo, quanto menor for esse LTV, maior vai ser a garantia que eu tenho ali naquela operação e mais seguro vai ser ali para o cotista e também para aquele fundo. Certificado de recebível imobiliário, a gente já falou, né? Quando a gente falou ali do que seria ali os fundos de papel, a gente aproveitou para falar sobre ele. Marcação a mercado, tá? O que seria marcação a mercado? Isso daqui ocorre muito em ativos ali que tem como indexador o IPCA. Então, de forma resumida, né, o que seria essa questão dessa marcação ao mercado? Vamos imaginar que você comprou um ativo
que ele pague ali. Vamos pegar o Tesouro Direto, que fica mais fácil para vocês poderem entender. Vamos imaginar que você pega um Tesouro Direto ali, que o Tesouro IPCA+, né, o NTN-B, que tem uma taxa pré-fixada de 5%. Então seria o IPCA mais 5. Tá? Se no dia seguinte acontece algum fator ali na economia do país que essa taxa que antes era de 5% caia para 4%, o que vai acontecer com esse seu título que você comprou? Vamos imaginar que você tenha comprado ele por R$10, tá? Somente dando um exemplo. Se eu comprei ele valendo R$10, pagando IPCA mais 5, se no dia seguinte ele está pagando IPCA mais 4, aquele meu título que antes eu tinha comprado por 10, ele vai se valorizar. Por que ele vai se valorizar? Porque hoje em dia o que o mercado está oferecendo de título novo, está tendo uma remuneração, está tendo uma rentabilidade menor do que aquela que eu comprei. Então, por conta disso, o meu título vai ter uma procura maior, porque ele vai ter ali uma rentabilidade ali maior do que está sendo ofertado pelo mercado. Por outro lado, vamos imaginar que agora aquele título que eu tinha comprado por IPCA mais 5, hoje em dia aquele mesmo título está sendo negociado por IPCA mais 6, ou seja, quando eu entro lá novamente no site do Tesouro Direto, está lá sendo ofertado ali o título com o mesmo vencimento, as mesmas características, só que com uma rentabilidade ali de IPCA mais 6. Nesse caso, pelo fato dessa rentabilidade ter aumentado e eu ter comprado um título com uma rentabilidade menor, aquele meu título que eu comprei por R$10, ele vai se desvalorizar. Então, sei lá, vai estar sendo negociado ali por 9,50, enfim, alguma coisa próximo disso daí, tá? Então, a marcação ao mercado, ela justamente vai ocorrer por conta da valorização ou desvalorização do seu título, baseado nessa mudança ali dessa taxa do seu título, tá? E aí, claro, se eu carrego esse meu título até o vencimento, então vamos imaginar que você comprou ali um título IPCA+, com vencimento para 2035, dando um exemplo. Tá? Se você carregar ele até 2035, não se preocupe, porque você vai receber justamente aquilo que foi contratado. Se você comprou IPCA mais 5, lá em 2035 você vai receber toda a rentabilidade ali de IPCA mais 5. Se você optar por vender ele no meio do caminho, aí pode ser que você tenha prejuízo, ou então pode ser que você tenha ali um ganho de capital considerado. Tudo vai depender de como estiver ali essa questão do mercado. Tá? Cap rate, o que seria o cap rate? De forma bem resumida e bem simplória, a gente pode dizer que o cap rate é o dividend yield de um imóvel. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, vou abrir aqui a calculadora, porque aí fica mais fácil para vocês poderem compreender. Vamos imaginar então aqui que eu comprei, sei lá, um imóvel, né, um galpão logístico, que ele vai render para mim, sei lá, 80 mil por ano, tá? Dando exemplo. Então, ele vai render ali 80 mil por ano de aluguéis que eu vou receber nesse período ali de 12 meses. Aí vamos imaginar que eu comprei esse galpão por, sei lá, 500 mil, dando um exemplo aí, tá? Botando qualquer valor aí, vamos ver. Por 500 mil. Quando eu vou dividir um pelo outro, eu vou ter esse cap rate de 16%, tá? De novo, esses valores que eu botei aqui são valores aleatórios que eu botei da minha cabeça só para vocês poderem entender o que seria o cap rate. Então, o cap rate ele é muito parecido com a fórmula ali do dividend yield, só que você vai botar, né, o valor, né, que você está estimando que aquele imóvel vai gerar para aquele comprador, né, de aluguel durante 12 meses e vai dividir nesse valor ali pelo valor que foi pago naquela operação, no valor ali que foi pago ali para se comprar aquele imóvel. Isso seria ali o cap rate. Já o NOI é o Net Operation Income, que seria a receita operacional líquida ali daquele fundo. E como que a gente chega, né, nessa receita operacional líquida? Eu vou pegar toda a receita que aquele imóvel teve, que aquele ativo teve, e vou diminuir ali pelas despesas operacionais. O NOI, de forma resumida, ele vai servir para medir a saúde financeira daquele imóvel. Tá? O Build Suites, a gente já falou o que seria o Build Suite quando a gente falou ali de contrato atípico. Renda mínima garantida, ou ERMG. O que seria isso daqui? Em alguns contratos de compra e venda, né, de um imóvel, o comprador ele pode negociar ali com o vendedor o seguinte: olha, eu estou comprando aqui esse seu galpão, estou comprando aqui esse seu shopping, eu estou comprando, enfim,
essa sua laje corporativa, mas eu quero que no período ali de 12 meses você fique me pagando um valor X, que é o tempo ali que eu tenho para poder encontrar um novo locatário, um novo inquilino, para poder fazer uma reforma aqui no imóvel, enfim. Então pode ser negociado, né, entre o comprador e o vendedor. Depois nós temos o benchmark. O que seria o benchmark? O benchmark vai ser ali o que aquele fundo, né, ele tem como parâmetro para entregar para o cotista. Então ele pode ter como benchmark o CDI, ele pode ter como benchmark o IMAB, ele pode ter como benchmark o IPCA mais 6%, enfim. Pipeline seria aqui eu vou inverter, tá? Primeiro eu vou falar sobre subscrição, depois eu falo sobre pipeline, que foi mais fácil para vocês poderem entender. O que seria a subscrição? A subscrição é quando um fundo vem ao mercado para poder angariar mais fundos, para poder, enfim, investir, comprar novos imóveis, comprar um novo shopping, comprar um novo galpão logístico, capitalizar para construir um galpão logístico, capitalizar para comprar novos ativos ali de renda fixa, né, de crédito privado ali, no caso de fundos de papel. Então a subscrição ela serve para o fundo imobiliário pedir para o mercado, e aí aqui nesse caso vai entrar ali os cotistas, porque os cotistas eles vão ter direito de preferência, e também em alguns casos vai ser oferecido ali para o público em geral. Não são todas as subscrições que têm oferta pública, tá? Então existem subscrições que ficam restritas somente à base de cotistas, e existem subscrições que é dado direito de preferência ali para os cotistas, e se não conseguir, por exemplo, angariar todo aquele valor que o fundo estava esperando, é aberto ali uma oferta pública para novos cotistas, enfim, e um investidor ali que não faz parte ali daquela base de cotistas ali daquele fundo, tá? E aí o que seria o pipeline? O pipeline seria ali qual é a pretensão que aquele fundo imobiliário tem, aonde que ele pretende alocar aquele dinheiro. Então vamos imaginar assim, um fundo A de shoppings, ele pretende comprar ali um shopping X e o shopping Y. Então quando ele fizer a subscrição, ele vai botar ali na documentação dessa subscrição que o fundo tem intenção em adquirir o shopping X e o fundo Y. Então isso daí seria o pipeline ali da subscrição, tá? Então seria ali o que o fundo pretende fazer com aquele dinheiro que vai entrar ali no caixa do fundo com a subscrição, tá? Regra de distribuição de proventos aqui é importante a gente falar, porque tem muita gente que não sabe como é que funciona isso. Por lei, os fundos imobiliários têm a obrigação de distribuir semestralmente, não é mensalmente, tá? Semestralmente, 95% do lucro daquele período. Então, os fundos imobiliários, né, a grande maioria dos fundos, eles pagam os proventos de forma mensal, porque para o cotista é interessante, o próprio mercado já se acostumou com isso, né, a boa parte do mercado já se acostumou com esse pagamento mensal, mas por obrigação legal, os fundos têm a obrigatoriedade de pagar de forma semestral, tá? Então, a cada 6 meses, né, o fundo teria essa obrigação de pagar, mas a gente sabe ali que boa parte dos fundos eles pagam ali de forma mensal. E aí 95% do lucro, né, apurado ali naquele período tem que ser repassado para os cotistas. E esse daí também é um dos principais motivos que os fundos precisam fazer subscrição com uma certa regularidade, porque como praticamente todo o lucro, né, que o fundo tem precisa ser repassado aos cotistas, ele não consegue ali acumular um patrimônio muito grande para poder estar comprando novos imóveis, para poder estar comprando novos títulos de crédito privado, novos CRIs e assim vai. Então, para ele fazer novos investimentos, ele precisa ali que o cotista, né, ou então outros investidores do mercado, se for feita ali a oferta pública, aportem dinheiro no fundo para que ele possa ali estar fazendo girar ali aquele o business ali daquele fundo, tá? Valor patrimonial e valor de mercado, né? Qual que seria a diferença? Valor de mercado é o valor que está sendo negociado ali no home broker. Então esse é o valor de mercado. Valor patrimonial vai depender do tipo de fundo que nós estamos falando. Se for fundo de tijolo, vai depender da avaliação patrimonial que é feita ali. Os fundos têm a obrigação de fazer pelo menos uma vez por ano a avaliação patrimonial do portfólio, dos imóveis que compõem esse fundo. Então aí feita essa avaliação
dos imóveis, né, estimado ali qual é o valor patrimonial daquele fundo. Então, normalmente ele vai pegar ali, vamos imaginar que o fundo foi ali avaliado que todos aqueles imóveis que compõem aquele fundo ali vale, sei lá, 500 milhões, dando um exemplo. E aí vamos imaginar que o fundo tenha 500 mil cotas. Então, eu vou pegar esses 500 milhões, vou dividir ali pela quantidade de cotas que o fundo tem e eu vou chegar no valor patrimonial daquele fundo ali de tijolo. Tá? Se for fundo de papel, então a conta já é um pouco mais diferente. Eu vou ter que levar em consideração ali quais são os ativos que compõem aquele fundo, vou ter que levar em consideração a questão de marcação ao mercado. Então, volta e meia, nós vemos ali, principalmente quando os juros futuros são mais estressados, a gente vê ali bastante oscilação no valor patrimonial do fundo de papel, justamente por conta dessas aberturas ali de curva de juros futuro e assim vai. Então, essa parte ali de valor patrimonial de fundo de papel é um pouco mais difícil de ser precificado. Tá? Vacância física e vacância financeira. Vacância física diz respeito ali à parte vaga, mais referente ali à área bruta, né, locável daquele fundo. Então, vamos imaginar que o fundo tenha, sei lá, 100 mil metros quadrados de área bruta locável em todos os imóveis. Né? Se eu tenho ali um ativo que tem uma metragem de 10 mil metros quadrados, esse ativo vai representar uma vacância ali física de 10%. Né? Vou pegar ali 100 mil, que seria a minha área bruta locável total do fundo, dividir ali por esses 10 mil, que seria a área bruta locável de determinado ativo, e eu chego na vacância física. Vacância financeira diz respeito quanto que aquele aluguel daquele imóvel vai representar dentro da receita, né, gerada ali por aquele fundo. Então, a vacância física ela não é igual à vacância financeira. Então, volta e meia a gente vê ali no fundo, no relatório gerencial, que o fundo tem, sei lá, 10% de vacância física e 6% de vacância financeira, justamente por conta dessa diferença, como é feito ali esse cálculo. Tá? Depois, nós temos ali o VALT. O que seria ali o VALT? O VALT seria uma média ponderada do prazo que falta para vencer os contratos daquele fundo pela receita que cada contrato ali representa. Então, se eu tenho um contrato, né, que ele tem, por exemplo, vamos imaginar que tem um contrato ali que ele represente 40% da receita ali daquele fundo. Quando aquele contrato estiver próximo de vencer, aquilo dali vai influenciar demais no meu VALT, né? Vai reduzir esse meu VALT justamente porque é um contrato que tem uma maior representatividade na minha parte financeira e também ele já está próximo do vencimento. Por outro lado, se eu tenho um contrato ali que, enfim, tenha essa mesma representatividade, então, de 40%, né, e ele tenha somente um contrato, 40%, tá? E ele tem ali um vencimento de, sei lá, de 10 anos pela frente, isso daí vai prolongar também o meu VALT. Então, seria ali a média ponderada do prazo de vencimento do meu contrato pela receita financeira que é gerada ali para o fundo. Tá? Subordinação. Né? Subordinação é um termo ali que a gente vê com muita frequência em fundos de papel. Né? Então, subordinação ali dos certificados de recebimentos imobiliários. Na grande maioria das vezes você vai encontrar sênior, mezanina e subordinado. Isso aqui diz respeito ali à preferência pelo recebimento ali daquele pagamento. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, que nós temos ali, eu sempre gosto de fazer essa analogia, aquelas pirâmides de taça ali, de champanhe que a gente vê em filme, que a gente vê em seriados, né, em festas, que tem lá o primeiro nível ali da pirâmide, tem uma taça, depois vem 2 taças, depois vem 4 taças, aí depois 8 taças e assim vai aumentando até chegar ali na base da pirâmide. Vamos imaginar que eu tenha somente uma garrafa, né, de vinho ou de champanhe para encher todas essas taças. A primeira taça, com certeza ela vai receber. As 2 taças de baixo também vão receber. As 4 taças de baixo, talvez já comece a ficar um pouco mais difícil para receber, dependendo do tamanho da garrafa que a gente estiver falando. E certamente as taças de baixo ali não irão receber nada ali daquela bebida. E aí a gente pode fazer essa analogia como se fosse ali essas taças sendo as subordinações, né? Então a primeira taça seria a série sênior, as taças do meio seriam
as séries mezaninas, e a taça que está lá encostada na mesa, lá que está suportando toda a pirâmide, seria subordinada. E esse líquido, né, que está na garrafa, que seria champanhe ou vinho, ela pode ser o fluxo de pagamento que entra ali naquele CRI, né, naquele certificado. Então, se eu tenho uma garrafa muito grande que tem condições de encher todas as taças, todas as minhas taças serão enchidas, então todas as minhas séries aqui irão receber dinheiro. Agora, se eu tenho uma garrafa, por exemplo, de 500 ml, eu vou conseguir encher todas as minhas séries? Com certeza não, né? A série sênior vai receber, a série mezanina, dependendo ali, ela pode vir a receber um pouco, mas a série subordinada não vai receber. E aí, claro, aqui nesse caso, quanto maior o risco, maior o prêmio tem que ser pago. Então, quando a gente pega ali essa questão dos CRIs, né, que se o CRI tiver as 3 séries, a gente consegue ver isso nitidamente, porque o retorno que é ofertado ali, né, a rentabilidade que é oferecida pela série sênior, ela vai ser menor do que da série mezanina, que por consequência também vai ser menor do que da série subordinada. Então a série subordinada, que tem o maior risco, ela vai estar oferecendo ali o maior prêmio. E para finalizar, diferença de gestão ativa para gestão passiva, tá? Gestão ativa é quando nós temos fundos imobiliários que eles conseguem gerar um alfa muito interessante ali para o cotista. O que é gerar o alfa? É quando ele consegue ter um ganho de capital através de um giro da carteira. Então ele compra um ativo, ele compra um imóvel mais barato e vende esse imóvel mais caro, e isso daí vai gerar um lucro ali pro cotista. Ele compra um CRI ali por determinado preço, e é por conta de questão de marcação ao mercado, e enfim, e diversos outros fatores ali econômicos ali, ele consegue vender esse ativo ali por um preço maior do que ele comprou. Então isso daí é um ativo que é um fundo que tem uma gestão ativa. Já a gestão passiva, ele fica ali naquela situação, ele não se preocupa em estar gerando alfa ali pro cotista, ele não se preocupa em estar colocando novos ativos dentro do portfólio, ele meio que deixa ali as coisas acontecerem sem ter essa preocupação de estar gerando ali um lucro extra para o cotista. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que o vídeo ficou bastante longo, mas enfim, não tinha como a gente falar sobre esses temas aqui sem entrar ali em detalhes, né? Espero que realmente esse vídeo aqui consiga ali ajudar bastante vocês com esses temas, e com certeza, se vocês ficarem com alguma dúvida, não deixem de colocar aqui embaixo nos comentários. Se vocês quiserem que seja explicado algum outro tema, algum outro conceito que não foi abordado aqui nesse vídeo, também pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Que certamente ali será atendido. Como eu falei no início do vídeo, isso daqui foi uma sugestão de um seguidor aqui do canal, que eu achei bastante interessante, e aí eu resolvi fazer isso aqui para poder ajudar vocês a compreenderem melhor aqui esses conceitos. Peço para que vocês, por favor, deixem aqui o seu like, se inscrevam aqui no canal para que vocês não percam vídeos futuros. Se tiverem sugestões de novos vídeos, de novos ativos que vocês gostariam ali que fossem analisados, também pode deixar aqui, que certamente será atendido. Feedback, crítica, sugestão, elogio, também fiquem à vontade para colocar aqui embaixo, porque isso aqui ajuda muito o canal a crescer, tá? E para finalizar, os nossos 3 avisos ali de costume. Se você tiver interesse em fazer parte do nosso grupo VIP de WhatsApp, não deixe de entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Aqui embaixo tem, na descrição aqui do vídeo, tem ali os benefícios que os membros do grupo ali possuem. Tenho certeza que vai te ajudar muito na sua jornada ali de investidor. Apenas R$15 por mês. Se você entra quando quiser, sai quando quiser, não tem ali nenhuma obrigação de permanecer por 6, 12 meses, enfim, tempo mínimo ali para ficar. Você entra quando quer, sai quando quer. Segundo aviso, se você tiver interesse em ter sua carteira de investimentos analisada por mim, ou montar uma carteira de investimentos, entre em contato comigo. Eu sou consultor de investimentos CVM e posso montar uma carteira para você ali, sempre respeitando o seu perfil e também o seu objetivo com os investimentos. E o último aviso, não deixe de clicar no link aqui da Hotmart para ter acesso ali à página de vendas do meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, apenas R$ 34,90, um preço ali extremamente acessível, que eu tenho certeza que esse livro também pode te ajudar muito na sua jornada de investidor. Mais uma vez, o meu muito obrigado a todos vocês que permaneceram comigo até o final aqui do vídeo. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.